loucos, amor. Saudade de todos vocês, saudade desse ao vivo. Estou com essa incumbência, né? Como eu falei para vocês, de manter uma conexão agora. Preciso ficar um pouco em silêncio para reajustar essa nova rota com essa nova função, né? Tentando me organizar, enfim, internamente, já me organizando com, com as demandas e os e-mails que ando trocando com o pessoal da Índia, enfim, e uma proposta que me chega muito forte de poder trazer esse contexto da mãe para cá, mas acima de tudo fazer uma ponte, um trabalho, uma ressonância, que é isso que eu tenho falado para eles. Como ajudar, né? Como ajudar, como tomar iniciativa de ajudar um lugar que vive por doações e como eu também me coloco à disposição desse lugar de ajudar esse espaço que ajuda tanta gente, né? E colocar não só como espaço físico, mas tenho falado isso muito para quem está vindo nos meus cursos, que é a gente precisa parar de consumir e começar a partilhar um pouco, a doar um pouco, né? Então, estejam presentes nisso, né? As minhas doações em vídeo, em teoria, tem que transformar você. E você tem que transformar a vida de outras pessoas. E que tudo isso, como uma onda, isso acaba voltando de alguma maneira para mim também. E é isso que faz o trabalho não parar. O que faz o trabalho não parar é vocês estarem aqui, tão presente, mesmo que não fisicamente, mas tão presente quanto eu sei que cada um pode. Então, não percam a oportunidade de poder estar mais perto, sabe? Estar mais perto desse sanga, estar mais perto nos encontros que poucos que eu proporciono, mas estejam perto. Fazem, fazem esse movimento de entender que eu recebo tanto e eu posso, de alguma maneira, contribuir com a Lu, né? Que é estando perto, sabe? É partilhar, sabe? Ativar os amigos que precisam disso, de ouvir isso. E como fazer isso de uma forma que o nosso propósito se torne um, deixar o mundo um pouco melhor. Não para a gente, porque a gente planta uma árvore e não colhe o fruto dela, mas para aqueles que virão depois de nós. Fechemos os olhos, trazendo um estado de silêncio, inspirando bem profundo, soltando o ar, fazendo uma pergunta fundamental: de onde eu vim? Quem eu sou? E para onde vou? De onde eu vim? Quem eu sou? Para onde eu vou? Abençoado seja a nossa noite, que chega cheio, envolve nosso coração de presença e unidade. E que importa qual é a nossa cultura religiosa, o que nesse momento mais importa é que você tenha um coração aberto, um coração receptivo para poder sentir a glória da vida dentro do seu infinito coração celestial. Olhar para aquilo que você foi, de onde você veio, qual é as memórias que você traz desse lugar celestial no qual você veio. E quem é você hoje? Como você transita pela tua história? Que mundo é o seu? Como você conecta com esse seu mundo?
Quem é você nesse mundo? Mas posso dizer que você não é a mente. Nem tampouco as personas das quais você executa, os personagens, as máscaras. Quem é você mais profundo? Se nada mudasse nesse seu agora, para onde você vai? E esse lugar que você vai é um lugar que você gosta? O lugar e o rumo, a direção da tua vida hoje te leva ao teu maior intento, à realização única do ser? Não é sobre casa, trabalho, é sobre se relacionar. Primeiro a relação, você com você. Depois a relação com o outro. E por fim a relação com o mundo. Que essas três formas de tempo se unem nesse agora, com aquilo que você é. Ó grande Mãe Universal, de todos os tempos, de muitas culturas e muitos nomes, abre espaço do nosso coração para que a gente aprenda a receber, mas que a gente saiba abrir as mãos, os braços e o coração para partilhar. Ó grande Mãe de todos os tempos, de muitas eras, eu esteja aberto a receber o ensinamento, mas também que eu seja capaz de transformá-lo em doação, na palavra amiga, na presença, abençoado seja, abençoado é toda vida em nós. Muito bom. Então, a gente está lendo o livro Despertar de uma Nova Consciência, o Corpo de Dor. Estou na página 116. E quero pegar uma parte aqui, é um pedaço do livro que eu me identifico muito, porque, eu não sei se todos vocês sabem, mas eu tenho esse projeto do Mayan, que é a liberação do campo de dor no corpo, para elevação da Kundala, em comunhão com a Grande Mãe. Então, por isso, trazer essa convocação, né? Então, tem aqui na página 116 dizendo: a voz na nossa cabeça tem vida própria. A maioria de nós está à mercê dela. As pessoas vivem possuídas pelo pensamento, pela mente. E uma vez que a mente é condicionada pelo passado, então somos forçados a reinterpretá-los sem parar. O termo oriental para isso é karma. Eu adoro falar sobre o karma, porque a gente tem muitos níveis de karma, né? Os indianos dizem que quando você nasce, você está gerando já um karma. Mas há níveis inconscientes de karma, né? E eu acho que o nível mais profundo de karma dentre essas interpretações é quando a gente mantém o mesmo ciclo repetitivo. A gente tem ciência de que aquilo se repete, isso não tá bom, mas eu não consigo sair daqui. E vou gerando karma constantemente. Então, aqui o exemplo que ele dá é: a voz na nossa cabeça tem vida própria. O que ele está querendo dizer com isso? Que quando a gente não tem uma prática concisa, quando a gente não tem uma prática, a gente senta para meditar todos os dias, para silenciar, para olhar o pôr do sol, para respirar, a mente, ela tá fazendo você refém.
O tempo todo ela tem o domínio sobre você. Então você acha que domina os pensamentos, mas na verdade é os pensamentos que dominam você. Isso na maioria das pessoas, né? Aí ele diz: a maioria de nós está à mercê dela. As pessoas vivem possuídas pelo pensamento, pela mente. E uma vez que a mente é condicionada pelo passado, então somos forçados a interpretar sem parar. E não só no passado, eu vou incluir aqui também no futuro, né? Ai, o que que aconteceu? Aí eu lembro de uma história, aí eu trago um sentimento, aí eu tenho uma sensação e pronto, aí bloqueia, porque a mente vai começar a inventar muitas, vai relembrar, vai elaborar, aí vai inventar a história, mas será que fulano pensou desse jeito? Eu já estou inventando. Eu já nem acho que é aquilo. Né? Eu já nem acho, não. Eu acho que é aquilo, mas às vezes aquilo não aconteceu. Então, eu acho que a tomada de consciência, eu tenho falado muito para os meus próximos, que é tomada de consciência. Presta atenção nos pequenos movimentos da vida, mas não tome isso como uma verdade absoluta, porque muitas vezes a sua realidade está embaçada pela ilusão. Então, às vezes, você acha um sinal e diz: nossa, isso tem a ver com isso. E às vezes não tem, porque você está cheio de dor. Mas eu tenho como pegar aquilo e elaborar melhor. Ficar, depurar, 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 até surge a pedra filosofal daquela história, né? E aí eu posso seguir diferente. Quando você elabora os pequenos movimentos da vida e aquilo não te transforma, é que aquilo que você achou como sinal não era o sinal. Mas como a gente sair dessa mente condicionada? Como sair desse pensamento que nos condiciona a muitas vezes fazer coisas que a gente não gostaria de fazer? É tomando consciência e espaço para o nosso silêncio, espaço para o ócio, percebe? Vamos seguir, tá? Ao longo de milhares de anos, a mente vem identificando seu domínio sobre a humanidade, que deixou de ser capaz de reconhecer a entidade que se apossa de nós mesmos, o não eu. Então, a coisa interessante dessa frase é que a gente está tão relacionado, e por que que ele traz, né, ao longo dos anos a humanidade? Porque a humanidade hoje pensa mais em si. Eu tenho, eu posso, eu quero. É tudo um lugar muito inflamado do ego e pouco lugar de, de consciência humanitária, sabe? De olhar para o próximo, de olhar para o entorno. Às vezes a pessoa tem uma consciência humanitária sobre a mata, mas às vezes ela não tem consciência humanitária sobre a estrutura que está em torno dela. Então, como olhar para as coisas na vida sem o aspecto do eu? Porque o eu, ele é sempre menor. Eu desejo, é menor em você. O eu maior, ele não está condicionado a esses aspectos, né? Então, a densidade é, desse lugar que você se coloca depende do grau em que você está como consciência. Então, fica, traz para você, sabe? Traz para você, traz para nós, traz para nós. Pense em tudo que a gente já falou aqui e o quanto você tem, quanto de consciência te habilitou para algumas coisas, sabe? O quanto você mudou padrões. Ou você, depois de tantos anos nesse lugar, nesse canal, você ainda está condicionado a pensar igual. Tem alguma coisa que está errada. Quando a gente enrijece um pensamento e um padrão, não se modifica, tem alguma coisa muito errada acontecendo contigo. E é uma estrutura do ego. Eu creio, às vezes é um crer altruísta, mas ainda assim engessado. Bem, pensar não é mais do que um minúsculo aspecto da totalidade da consciência de quem somos. Olha isso, pensar não é mais do que um minúsculo aspecto da totalidade da consciência de quem somos.
mas muitas vezes a gente faz desse minúsculo pensamento uma tragédia, um tsunami, né? Às vezes alguém não falou com você como você acha que gostaria de ter sido recebido. Pronto, você fez daquilo o teu pior dia, né? Então, observa isso. Algumas pessoas desfrutam de períodos em que se encontram libertas do domínio da mente, ainda que brevemente. Às vezes a paz, a alegria, o ânimo nos tira desses condicionamentos mentais. Por isso a gente tem que estar muito atento, ajustar a rota sempre que preciso. Pensa num carro que está o tempo todo pegando estrada. Tem momentos que você precisa levar para fazer alinhamento, fazer balanceamento, não é assim? Pensa assim como na tua vida. Se eu rodo muito, uma hora a minha rota ela começa a perder um pouco. Opa, eu tenho que parar, tem que dar sentido. Eu tenho que achar de novo o meu espaço de alegria sem causa, minha alegria, minha energia, meu ânimo. E aí a mente não está sobre o seu domínio, mas você toda hora mandando domínio. A mente vai querer comandar, sim, mas você está tão bem emocionalmente que a mente não vai te atravessar, né? Permanecem alienadas de si mesmo, assim como dos demais e do mundo ao redor. Quando observamos, conseguimos ver a tensão na sua face, talvez a testa franzida ou olhar vago distante. Ele está falando que as pessoas que estão presas ao egocentrismo, ao egóico, de modo sempre contínuo, estão alienadas de si, estão mais preocupadas sobre como se satisfazer. E nesse eu preciso me satisfazer, eu quero me satisfazer custe o que custar, sabe? E eu nem percebo que eu estou nesse lugar, né? Isso que é o mais. Então, ele fala um pouco sobre aspecto de alienação. As pessoas que ficam nesse condicionamento todo, tempo todo alienados vão fatalmente encontrar em si mesmo a miséria da totalidade. Então, ele vai citar aqui que a alienação quer dizer que não nos sentimos à vontade em nenhuma situação, em nenhum lugar, nem com ninguém, nem mesmo conosco. Eu não estou falando de isolamento social, eu estou falando de alienação. Eu estou tão condicionado ao meu problema, àquele pensamento, que eu acabo me alienando, trabalhando, eu acabo me separando do outro, achando que é isso que vai me fazer feliz, quando na verdade esse é o maior abismo. Estamos sempre tentando nos sentir em casa, mas isso nunca acontece. Alienação é estamos sempre tentando sentir-se de volta para casa, mas isso não acontece, porque a alienação é um lugar que tira você da verdade. E ele vai trazer uns exemplos, mas eu gosto muito, um dos exemplos que ele traz é o Franz Kafka, e eu gosto bastante. Ele tem uma obra que é condicionada a explorar o absurdo opressivo que o ser humano se coloca, e eu não vou jogar para a sociedade, porque quando eu digo para a sociedade, parece que está muito distante de nós. Não, nós nos colocamos nesse movimento da vida esmagadora que nos força a viver de forma agressiva, compulsiva, desnecessariamente, com falas impositoras, castradoras, com o olhar que eu quero, mas não estou afim eu estou só pensando em mim, não estou afim de partilhar nada. Então, através desse cenário, o processo de Kafka demonstra sobre essa alienação que vai resultar na perda da identificação. Já não sei mais quem eu sou. Sabe, esse é o grande absurdo da irracionalidade, né? Porque a racionalidade, ela é boa, ela te dá um senso crítico, lógico, e a racionalidade não é ruim. Mas quando eu me identifico, eu não me reconheço, desconheço, vou me alienar num pensamento para querer defender aquilo, eu perco. Vocês estão vendo isso, né? A gente vê o que está acontecendo no mundo. As pessoas estão tão alienadas. Tem um, estava vindo essa
semana que muitos espiritualistas, seja da igreja evangélica, de alguns cultos religiosos, falando sobre hoje era o dia que o mundo ia acabar, o apocalipse. E a pessoas, parecem pessoas chorando, mas será que meu cachorro vai escapar? Como se elas fossem ser simplesmente abduzida e capturada, né? E foi capturada. Essa alienação faz com que a pessoa não tenha discernimento. Agora, eu quero que você olhe o nível da sua alienação e faz com que você não abra espaço para ter um pensamento mais lógico, sabe? Um pensamento menos irracional, menos impotente, né? Essa força opressora que a vida nos coloca e que muitos de vocês estão à mercê ao sistema de burocracia, ao sistema autoritário, ao sistema do capitalismo, não compreendendo que aí não é a vida maior que vai te atravessar, você ainda vai começar, você vai continuar sentindo a vida menor em você. Então, toma de consciência isso. Como é cuidar dessa construção do eu em nós? Só existe uma história, a sua. Toda história é única. E a sua existência, ela é uma representação singular. Ela é uma epopeia, ela é um poema, um livro sagrado. Contém mistérios encarnados em você, prontos para você ler, desdobrar e seguir em frente. Mas por que isso não acontece? Porque eu estou condicionado a ver a minha vida a partir da ótica, do olhar do outro, não a partir de mim mesmo. Então, como trabalhar a nobreza em mim se eu estou olhando e tentando achar a nobreza do outro, a vontade do outro, a vida do outro? As pessoas fazem isso, olha o Instagram e vê a vida, fulano está viajando, nossa, olha. E aí fica pensando como eu queria estar vivendo essa história, né? Então, olha para isso. Tem um filósofo chamado Karl Jasper, que ele fala que tudo que é belo, bom e sagrado está encarnado no ser. Confúcio também falava isso. Sabe o que nos difere dos animais? Que a gente tem o poder de receber a graça, além dos nossos instintos. A nossa missão é se tornar a nossa vida com plenitude. E essa visão é uma visão que coloca você no caminho do teu tempo, para que você se torne humano, não meio humano, o grande humano. Eu não ia, mas acho que eu vou passar aqui, ó, o nascimento da emoção. Além, página 118, além da agitação do pensamento, embora não inteiramente separado dele, existe outra dimensão do ego, a emoção. Isso não quer dizer que todo pensamento e toda emoção pertence ao ego. Esses elementos se convertem no ego apenas quando nos identificamos com eles, ou que eles assumem o controle sobre nós. Isto é, quando se tornam o eu. Então, às vezes, as suas emoções, elas estão nascendo lá de baixo. E elas são sentimentos que nascem do coração, nascem do umbigo. Quando você diz, nossa, me identifico com essa pessoa, é porque você está encarnando o belo que há em você nela. Mas quando eu digo não me identifico aqui, que pessoa difícil, que lugar difícil, aí eu volto para Kabbalah que diz, se você for, olha, vamos trazer esse símbolo.
A Cábala diz assim, ó, se você for uma chispa de luz, você pode iluminar o mundo inteiro. Mas se nem isso você for, tudo que passar por você de não luminoso ficará em ti. E a gente faz o quê? Nossa, esse lugar é legal, né? Nossa, essa pessoa tá com uma energia estranha. Às vezes não é a pessoa, às vezes não é lugar, desculpa, às vezes é você mesmo. Porque se você fosse uma chispa de fósforo, você não iria sentir essa percepção. Como assim, Luciana? Mas sei lá, eu sou uma pessoa intuitiva. Não, não, não. Se você é uma chispa de luz, o que te atravessa é luz e não sombra. O organismo físico, nosso corpo, tem inteligência própria, assim como os organismos de todas as formas de vida. E essa inteligência reage ao que a mente diz, aos pensamentos. Portanto, a emoção é a resposta do corpo e da mente. A inteligência do corpo, evidentemente, é uma parte inseparável da inteligência universal. Olha que bonito. A inteligência do corpo é inseparável da inteligência do universo. Que você pode refazer, reestruturar o teu corpo o tempo todo. Percebe isso? Então, o que eu quero mostrar aqui é que a inteligência divina está conectada ao teu sistema o tempo todo. E aí, como a gente está falando do corpo de dor, a gente precisa olhar para o documentário A Sabedoria do Trauma, que está trazendo de forma tão profunda esse dado de que todas as suas emoções, sejam elas boas ou não, fazem conexões ou desconexões, criando assim doenças, criando assim movimentos de, de unidade, de cura ou de doença. Percebe isso? Então volta lá. O seu corpo está o tempo todo conectando com a inteligência universal. Ou ela está desconectando com a inteligência universal e criando a partir disso um campo de dor e doença. Hoje já é comprovado, não, é comprovado não é comprovado, por exemplo, que medicamentos de depressão ajudam efetivamente a melhorar a depressão, que não vai aumentar o sistema do cérebro, né? O que isso significa? Que há uma melhora, mas que não há. Isso não vai curar o teu sistema. Ele há uma melhora, depois ele há uma queda. Ele há uma melhora, depois ele há uma queda. Eu acho que a gente tem que repensar muito sobre essa fala aqui, porque eu acho que a partir disso tem muitas coisas, mas eu acho que eu quero ler essa parte aqui. Ela dá coesão temporária aos átomos e às moléculas que constituem o organismo físico. Ele está falando da inteligência universal. É o princípio organizador por trás do funcionamento de todos os órgãos, da conversão do oxigênio e alimento em energia, dos batimentos cardíacos, da circulação do sangue, do sistema imunológico que protege o corpo dos invasores e da conversão das informações sensoriais e impulsos nervosos que são enviados ao cérebro, decodificados e reagrupados num quadro interior coerente com a realidade exterior. Tudo isso, assim como milhares de outras funções que ocorrem ao mesmo tempo e coordenado com perfeita inteligência. Não somos nós que conduzimos o corpo. A inteligência faz isso. Ah, gente, aí agora eu vou parar aqui, isso é lindo demais, tá bom? Não somos nós que conduzimos o corpo, é a inteligência maior que faz isso.
E ela também é responsável pelas respostas do organismo ao ambiente. Então, se eu fico resistindo, isso implica que a gente pode viver uma forma completamente sagrada. Pensa na inteligência da forma da planta, da troca gasosa, a flor que nasce. Ela não está preocupada em querer ser margarida, se ela é rosa. Mas quando a gente cria barreiras, resistência, como a gente pode deixar que a inteligência faça o serviço dela sobre nós? Fechamos os olhos. Traz um espaço de silêncio. Inspira bem profundo. Solta o ar. Sente o teu espaço de silêncio. Eu quero que você inspire como se você respirasse por todos os seus poros, por todo o seu corpo. Vai conectando com a inteligência divina. Se você não consegue conectar com essa inteligência em você, tenta primeiro olhar a inteligência divina da planta, que se vira, se abre para o sol, se abre para a luz. A inteligência do desabrochar dessa primavera, que desabrocha em nós a qualidade de sermos grandes em alma e espírito. Ó grande vida, mãe de toda existência. Que essa primavera recolha-te e se abra na grandiosidade que é teu ser. É chegada a hora. Abençoado seja a inteligência do nosso corpo, essa consciência do eu sou em nós, te borrando nesse grande percurso da vida. Sejamos leves, saia do comando, entregue, aceite todas as coisas. E viva leve, deixa viver. Abra o teu coração, veja em ti o teu irmão, retira de ti todo desamor, sinta a dor do outro como sua própria dor, traga consigo o amor e a simplicidade, um abraço amigo, um ato a mais de caridade, pois é chegada a hora, vem raiando o dia, na luz da aurora, sinta a ventania, todo batalhão faz tremer a terra, anuncia o tempo, nova era. Deixa a vida mover a vida maior. A inteligência do corpo, a inteligência cósmica se unindo num único só pulso, numa única só vibração. E o que paira é a respiração. Apenas assim. E deixa ressoar a deusa. Cada partícula
do teu viver. Abençoado seja. Namastê. Inspira. Gratidão.